Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Amém, meus irmãos? Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, aos Coríntios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19, vamos até o 21, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 a 21. Eu estava me lembrando da história de um pastor que ele subia ao púlpito. Todas as vezes que ele subia ao púlpito, ele subia dizendo: Jesus, 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 Jesus. E alguém perguntou para ele: por que é que você fala Jesus, Jesus tantas vezes, né? E ele disse que era para que Jesus fosse exaltado e ele fosse diminuído. E a cada batalha dele, da vida espiritual, ele se lembrava de Jesus, Jesus, Jesus. E hoje nós vamos nos lembrar de Jesus, lembrar de Jesus Cristo, dos seus feitos, da sua história na nossa vida. Um pastor presbiteriano americano escreveu uma obra em que ele descreve o impacto do cristianismo no mundo. Ele conta sobre a influência dos cristãos na área da saúde e na área da educação, só, por exemplo, para mostrar as marcas de Cristo por meio da igreja na sociedade em que nós vivemos. O título do livro é E se Jesus nunca tivesse nascido? Ele apresenta essa ideia a partir dos números e dos inúmeros feitos de Cristo ao longo da história, na trajetória dessa humanidade que se revela e que se descreve de forma especial nos feitos de Cristo. Na adolescência eu vi uma história de um pastor que perguntou para as pessoas na igreja assim: e se Jesus nunca tivesse nascido? No que foi interrompido por um senhor já experimentado, cristão, e ele virou-se para aquele pregador e disse: eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo imaginar. E se Jesus não tivesse nascido? Não consigo imaginar essa história. Esta obra e esta afirmação, ambas são válidas quando você vai observar, por exemplo, a influência cristã dentro da área educacional no planeta. Algumas das universidades mais conhecidas do mundo, como Harvard, como MIT, nos Estados Unidos, ou como Cambridge e Oxford, no Reino Unido, elas têm uma total influência cristã desde a sua formação. Quando nós olhamos para o Brasil e lembramos de Mackenzie e lembramos de PUC, nós vamos observar também a influência cristã na área da educação, seja no mundo, seja no Brasil. O ser humano, por exemplo, como fruto da influência do cristianismo, foi visto com mais cuidado e com mais zelo. Nós passamos a observar na história da humanidade um empenho maior e um olhar de carinho, de misericórdia, não apenas para as pessoas idosas, que sempre foi um foco de atenção especial do cristianismo, mas também as crianças, em especial as crianças com algum tipo de formação diferente, e também na questão da preservação da vida, quando o assunto é aborto, os cristãos têm uma perspectiva bastante clara sobre esse assunto. São tantas as influências no mundo que eu nem consigo imaginar. E se Jesus nunca tivesse nascido? Na perspectiva espiritual, sem a presença de Cristo, isso se torna ainda mais inimaginável. Se, por exemplo, Gênesis 3,15, que é aquela fala logo após a queda do ser humano, mulher e homem e mulher, a queda do pecado lá de Gênesis 13, quando faz uma menção a Gênesis 3,15, mostra aquilo que é conhecido como o primeiro evangelho, ou proto-evangelho, quando fala sobre a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, se Gênesis 3,15 não tivesse sido anunciado,
se Gênesis 3,15 não tivesse se apresentado para nós como uma perspectiva de vida espiritual, aonde nós estaríamos? Qual seria a realidade da nossa vida se isso não tivesse acontecido? É a questão, é tão interessante que até os ainda não cristãos desfrutam da presença de Cristo na história da humanidade, naquilo que a gente chama de graça comum. A graça comum é uma graça que todas as pessoas têm acesso, independente da sua fé em Jesus ou não. Ou seja, ainda que alguém não creia em Cristo, ela ainda assim é alvo dessa graça de Deus na nossa vida. Para efeitos de entendimento, deixa eu tentar descrever graficamente aqui uma questão que é importante. O pecado, ele fez separação entre o homem e Deus. Então, entre o homem e Deus, havia um abismo muito profundo, um abismo muito grande. Esse abismo espiritual, ele se tornou uma absoluta impossibilidade do homem acessar a Deus por ele próprio, pelos seus méritos, pelo seu esforço, pela sua obra, por qualquer coisa que ele pudesse buscar para si. Isso se tornou uma coisa absolutamente impossível de credenciá-lo para isso. Nada poderia gerar, nada criado pelo próprio homem, nada poderia gerar essa reconciliação com Deus. Exatamente por conta desse abismo e dessa impossibilidade, que nós precisaríamos de algo diferente, de algo extraordinário, de algo sobrenatural, de algo que não nascesse do homem, mas viesse da parte de Deus. E foi com base nessa atmosfera que Paulo escreve essa carta aos Coríntios. E nesse capítulo 5, versículos 18 a 21, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Você pode ler junto comigo essa frase? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o que diz o versículo 19 de 2 aos Coríntios, capítulo 5. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, o que diz a Bíblia? Justiça de Deus. Volte seus olhos mais uma vez para o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Até aqui. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A reconciliação, ela tem dois pilares importantes. Caminhe comigo aqui na objetividade, mas no foco da palavra de Deus para a nossa edificação. É fundamento, é ensino básico para nós avançarmos e crescermos. A reconciliação tem dois pilares. O primeiro é que ela nasce de Deus. Veja que a Bíblia diz que ela provém de Deus. A reconciliação, ela nasce de Deus, ela resulta de sua vontade e ela decorre de sua iniciativa. O que isso significa para nós? Significa que Deus quis. E em seu profundo amor, Ele resolveu vencer a distância. Lembra da distância espiritual? Lembra do abismo? Ele resolveu vencer essa distância espiritual que nos afastava e promover a nossa reconciliação com Ele. Então, observe bem que esse processo da reconciliação, quando nós somos reconciliados a Deus, ela nasce de Deus, provém de Deus, se origina nele. Ela acontece porque Deus quis, ela acontece porque Deus resolveu que assim aconteceria, e este é o primeiro pilar da reconciliação. Ela nasce de Deus, ela provém de Deus. O segundo pilar para o nosso entendimento, que ela acontece por meio de Cristo. Ela acontece por meio de Cristo somente, diz a Bíblia. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Pense nas pessoas extraordinárias que você lembra dos seus nomes que viveram, por exemplo, no período do Antigo Testamento. Você vai lembrar de Noé,
vai lembrar de Abraão, Isaac, Jacó, vai lembrar de Sara, Raquel, Rebeca, você vai se lembrar de Esther, você pode se lembrar de Davi, você pode se lembrar de Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias. Você vai para o Novo Testamento e você se lembra de Pedro, Tiago, João, você vai se lembrar de Paulo, você pode se lembrar de Barnabé, de Priscila, de Áquila, de Lídia, de tantos outros nomes do Antigo e do Novo Testamento, mas nenhum desses nomes, por mais santos, por mais extraordinários, por mais especiais que eles tenham sido, nenhum desses nomes nos garantiria essa reconciliação. Afinal, a reconciliação, ela só acontece por meio de Cristo. E esse é o segundo pilar extremamente importante. O primeiro, ela nasce de Deus, ela provém de Deus. Segundo, ela acontece por meio de Cristo somente. É por isso que eu afirmo e reafirmo, somente por meio de Cristo houve a reconciliação. Lembra, o abismo, a distância, separação absoluta, nenhuma possibilidade do homem ir até Deus, a mulher ir até Deus, o ser humano estava fadado à condenação eterna. Aparece Gênesis 3,15, com base em Gênesis 3,15, nós passamos a olhar desde Gênesis para toda a história da humanidade, na expectativa da vinda do Cristo, do Messias, do Deus Filho, do milagre, do ungido de Deus. Toda essa expectativa, ela foi frustrada, ou seria frustrada se ela pudesse se fundamentar em pessoas extraordinárias, maravilhosas, mas pecadoras, comuns como nós. Somente Cristo. Veja o que diz ainda o versículo 18, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É o finalzinho do versículo 18, veja comigo, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Começa o versículo 19 dizendo, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Leia comigo essa parte agora. Não imputando aos homens as suas transgressões. Então, primeiro, nós vimos que a iniciativa da reconciliação é de Deus e que esta acontece somente por meio de Cristo. Segundo, agora nós recebemos duas notícias impressionantes. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus nos contou algumas vezes que Ele e o Pai são um. Em várias ocasiões há esta evidência, a fala de Cristo revela isso. Ele e o Pai são um. Há uma singular união entre Deus Pai e Deus Filho. Há uma conexão espiritual, sobrenatural, extraordinária, algo que a mente finita, a mente limitada tem dificuldade para assimilar. Nós temos dificuldade para alcançar essa dimensão espiritual que revela essa união entre Pai, Filho e Espírito Santo. Chamamos isso de Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A mente finita é limitada para compreender isso, mas observe que o texto bíblico, ele não diz que Deus estava com Cristo. Olha para o texto bíblico, a saber que Deus estava em Cristo, comecinho no versículo 19, e há aqui uma diferença enorme. Veja, Deus não estava com Cristo como quem dá apoio, quem dá suporte, quem acompanha, quem está junto, quem dá apoio. Deus estava em Cristo. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho estavam juntos nessa obra extraordinária que é a obra da reconciliação. O texto afirma que Deus estava em Cristo e aqui está declarada mais uma vez a união entre Deus Pai e Deus Filho. Então, se você consegue assimilar que a única possibilidade dessa reconciliação ser realizada seria por meio do Pai, o Pai buscar aqui a humanidade. Então o Pai envia o seu Filho, mas Ele não está com o seu Filho, Ele está no seu Filho, em seu Filho, para que juntos, Pai, Filho e Espírito Santo possam nos levar de volta à presença do Pai, desenvolvendo aquilo que a Bíblia chama de reconciliação com Deus. Parênteses, o pecado nos afasta de Deus, ok? O pecado nos afasta de Deus e a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Alguém lembra? O salário do pecado é a morte. É uma declaração absolutamente clara.
O salário do pecado é a morte, mas a Bíblia ainda diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, louvado seja o nome do nosso Deus. Ou seja, irmãos, a reconciliação, ela é fundamental para o nosso entendimento espiritual. Sem a reconciliação, nós estaremos condenados. Se não tivéssemos sido reconciliados com o Senhor, nós estaremos absolutamente condenados à morte espiritual. Daí você observa um detalhe muito precioso que esse texto nos diz, que a Bíblia diz que Deus resolveu não nos imputar as nossas transgressões. De quem são as transgressões? Segundo o texto bíblico, de quem são? Nossas. Então veja, Deus resolveu não nos imputar as nossas transgressões, e aqui é preciso que você compreenda que esse ato de misericórdia e graça é consequência da expiação dos pecados promovida por Jesus. Você já sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de onde? Do mundo. Você já sabe que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você já sabe que bem-aventurados são aqueles cujas vestiduras são lavadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, todo esse processo de perdão de pecados, ele somente acontece por causa de Cristo. É o Cordeiro, é o sangue, é o perdão dos pecados. Eu estive visitando Israel e numa dessas ocasiões eu fui conhecer um lugar chamado Tanque da Purificação, na comunidade de Qumran, bem pertinho do Mar Morto. Lá viviam os essênios, uma comunidade religiosa extremamente zelosa, muito conservadora, extremamente conservadora, muito duros em todos os aspectos. E ali eles tinham aquele tanque onde diariamente eles entravam naquele tanque na expectativa de serem purificados. Veja que existe um ato humano no processo que eles estabeleceram ali. Um ato humano, eles passavam por ali para que fossem purificados. Curiosamente, eles são os detentores daquele que é conhecido como são conhecidos como os rolos do Mar Morto. Você já ouviu essa expressão? Os rolos do Mar Morto são documentos extraordinários, maravilhosos, que conferem ao texto bíblico, porque uma das atividades espirituais deles é que eles diariamente, eles tinham um grupo separado para isso, eles transcreviam o texto sagrado. Então eles pegavam isso, colocavam em seus pergaminhos, colocavam em rolos e colocavam em vasos. E desses vasos eles guardavam. A vida passou, os essênios morreram, e muitos anos depois, umas cabrinhas estavam passeando ou pastando por aquela região bastante seca, e uma delas se perdeu, e o pastor delas estava em busca e não conseguia achá-las, e eles utilizavam uma tecnologia muito eficiente, pedra. Pegam a pedra e jogam dentro das cavernazinhas, dos buracos, para ver se a cabra está lá, porque se estiver lá, ela corre. Só que quando ele enviou, ele jogou uma dessas pedras, bateu num lugar que ele percebeu que quebrou. Deu aquele som diferente. Ele foi atrás, achou aquele vaso, viu aqueles rolos no pergaminho, não sabia o que era, pegou aquilo. Diz a história que um desses pegou, levou para alguém e percebeu pela pessoa, pela fala dela, que aquele era um documento muito importante e que aquilo valia dinheiro. O que ele fez? Rasgou em vários pedaços para ganhar um pouquinho mais. Não sabia ele que ele estava rasgando os rolos, que veio ser conhecido como os rolos do Mar Morto, um documento super importante que trata, que narra, que descreve vários textos bíblicos que eles copiavam na época de Jesus, dentre eles o livro do profeta Isaías. E é para onde eu quero que você vá agora. Profeta Isaías, capítulo 53, abra sua Bíblia aí, vamos ler juntos aqui, a partir do versículo 4, do profeta Isaías 53, porque ele explica um pouco melhor e até de forma clara, embora 8 séculos antes, a chegada do Messias e a importância do Messias, a relação do Messias com a questão dos pecados. Veja que o texto de Paulo aqui diz que o Senhor não nos imputou as nossas transgressões. Então nós já sabemos que as transgressões são nossas, mas Ele resolveu não nos imputá-las. Então,
o que profeta Isaías fala? Leia comigo Isaías 53, versículos 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora olha bem. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Veja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? Ele quem? Jesus, a iniquidade de nós todos. Continua o texto, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Veja as conexões do texto bíblico, veja como a Bíblia já nos apontava essa realidade espiritual. Aí agora voltando a 2 aos Coríntios capítulo 5, lendo aqui especificamente o versículo 21, nós encontramos a seguinte declaração: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebe, irmãos? As nossas transgressões, os nossos pecados, eles não foram aniquilados. Os nossos pecados, eles não foram aniquilados. Eles não foram destruídos, ou para usar uma linguagem OVNI, eles não foram abduzidos. Os nossos pecados, eles não foram aniquilados, como se eles não existissem mais. Sabe o que aconteceu? Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. É isso que Isaías anuncia. Ele diz, olha, os pecados de todos nós, as nossas transgressões, serão colocadas em cima do Cordeiro. Ele levará sobre ele toda a nossa iniquidade, os nossos pecados serão jogados sobre ele. Depois você vai ler, no texto de Isaías, diz que ele foi como ovelha muda, para o matadouro, não abriu a sua boca. A ovelha, Jesus Cristo, ou o cordeiro, Jesus Cristo é sem mácula. Isso quer dizer sem pecado. Coríntios aqui vai nos esclarecer isso, aquele que não conheceu pecado, comecinho do versículo 21, ou seja, Jesus ele não conheceu o pecado, Jesus ele não pecou, então ele tomou sobre ele os nossos pecados. Então os nossos pecados, eles não foram aniquilados, eles foram colocados sobre Cristo. Volta a sua mente, abismo, separação, a única possibilidade de irmos a Deus por meio de Cristo. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Gênesis 3,15 aponta a vinda do Cristo, Messias. Jesus Cristo vem, leva sobre ele todos os nossos pecados. Quais pecados? Os do passado, os do presente e os do futuro. Tudo isso aconteceu por causa de Cristo somente. Você compreende que não haveria a menor possibilidade desse processo de reconciliação acontecer se não fosse por meio de Cristo? Consegue vislumbrar que se não fosse Cristo nessa história, nós estaríamos perdidos, condenados à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? Agora observe o finalzinho do versículo 19, vamos ler o 19 inteiro. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Finalzinho do versículo 19. E nos confiou a palavra da reconciliação. Uma vez reconciliados com Deus por iniciativa dele e por meio de Cristo, tendo sido plenamente perdoados dos nossos pecados, recebendo pela graça a bênção da vida eterna, ganhamos uma nobre e honrosa missão. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E aqui desdobramentos práticos, além de vivermos reconciliados com Deus, desfrutando
da comunhão com Ele, temos agora autoridade espiritual para anunciarmos o maravilhoso ministério da reconciliação. Aos que foram reconciliados, cabe a missão de dizer aos outros que eles também podem viver essa reconciliação. Aquela condenação, deixa eu te dizer uma coisa que eu já ouvi diversas vezes, seja presencialmente, pela rádio, várias vezes chega a seguinte frase: o que eu fiz é imperdoável. Quem eu sou não se pode perdoar. São condenações que nós recebemos de nós mesmos, da nossa própria carne, que nós recebemos das pessoas, ou que nós recebemos do diabo, que ele é o grande acusador. A nossa vida precisa, em nossa vida é necessário que haja uma compreensão de que o Espírito Santo de Deus é capaz de nos mostrar o caminho do perdão, o caminho da reconciliação com o Senhor. Sem essa reconciliação, nós estamos condenados à morte espiritual, ou seja, existem pessoas que estão próximas de nós, que precisam dessa reconciliação, todavia, elas acreditam que pelos seus atos, pela sua prática, pela sua vida, elas continuam condenadas, e condenadas elas não têm a menor chance de se aproximarem de Deus. A questão é que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos deu a bênção de anunciar a reconciliação, ou seja, a Bíblia nos diz que além de nós sermos reconciliados com o Senhor, nós ganhamos o ministério, o privilégio, a honra e a responsabilidade de anunciar a todas as pessoas que, embora os nossos pecados façam separação entre nós e Deus, embora entre nós e Deus haja um abismo, embora o salário do pecado seja a morte, embora tudo isso seja uma verdade, pela graça maravilhosa de Deus, Deus esteve em Cristo para nos reconciliar com Ele, reconciliando consigo mesmo o mundo, as pessoas, não nos imputando, não jogando sobre nós a nossa iniquidade, mas pegando todo o nosso pecado e jogando sobre Jesus Cristo. E aí não dá para esquecer o Calvário, o Gólgota, o momento de dor, o momento de angústia, todo aquele sofrimento de Jesus. Tem um aspecto físico, é óbvio, mas tem sobretudo o aspecto espiritual. Os meus e os seus pecados estavam sobre Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, o Espírito Santo, nas palavras de Jesus, nos concede poder para testemunhar, isto é, para além das palavras, nem sempre são as melhores, está a manifestação do Senhor, para encher o nosso coração e mente da mais sincera determinação de nos entregarmos a Jesus e sermos reconciliados com Ele. Veja com atenção. Deus estava em Cristo para a missão de nos reconciliar com Ele. Agora Deus está conosco, dentro de nós, para nos ajudar no cumprimento da parte que nos foi confiada, a palavra da reconciliação que acontece por meio de Cristo. Eu gostaria de orar com você e trazer à memória da gente essa realidade espiritual. Quando a Bíblia nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ela nos ajuda a entender que um dos pilares da reconciliação é que a reconciliação vem de Deus, se origina nele, começa nele, todo o procedimento é estabelecido pelo Senhor. A Bíblia nos diz que Deus reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A única maneira de nós vivermos a paz de Deus que excede a todo entendimento, a única maneira de nós termos uma esperança, nas palavras do apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aquela esperança que se dá e que se vê nos olhos, nas palavras e na vida de alguém que está no finalzinho da sua existência, mas mantém o seu coração absolutamente em paz, que não demonstra desespero, medo desesperador do que vai enfrentar, pelo contrário, almeja, anseia, deseja estar para sempre na presença de Deus. Alguém que sabe que os seus méritos não serão suficientes para produzir o perdão, afinal de contas, as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus.
Somente por meio de Cristo essa separação, ela é exterminada, porque nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo somente. Na época da Reforma Protestante, muitas coisas foram colocadas no lugar de Cristo. Por isso, um dos pilares da reforma é somente Cristo. Somente Cristo. E quando pensamos na reconciliação com Deus, não há outro caminho. Olha, Noé, Abraão, Sara, Esther, Ruth, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Jeremias, Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, Lídia. Quantas outras pessoas extraordinárias nós podemos ler na história da Bíblia, mas cada uma delas pecadora. Tiago escreve isso dizendo que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. O pecado faz separação. A única maneira de nós sermos reconciliados com Deus seria e é por meio de Cristo. Não à toa, as nossas transgressões não nos foram imputadas, mas veja no texto do profeta Isaías, todas as nossas transgressões foram colocadas sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pecados perdoados pela graça de Deus, pecados perdoados pela misericórdia do Senhor. É por causa dele que nós podemos levantar todos os dias de manhã e agradecer ao Senhor, porque ele veio para viver a nossa vida e para morrer em nosso lugar. É por causa dele que nós podemos levantar e dizer: Senhor Jesus, escuta a minha voz, porque aonde estaria o privilégio nosso, a autoridade nossa para isso? Mas veja, além de sermos reconciliados com o Senhor, há um desafio, uma segunda etapa muito importante. Existem pessoas próximas de nós, desesperadas espiritualmente. Não é que a pessoa não quer viver, não. Mas quando fala sobre a possibilidade de morte, é um desespero. Quando fala sobre a volta de Jesus Cristo, é um desespero. Porque tem medo, porque não tem certeza da vida eterna. Ainda há uma separação, uma distância, não houve a reconciliação. Reconciliados com Deus andam lado a lado com o Senhor. Reconciliados com Deus, tem Deus dentro deles. Reconciliados com Deus não param, não cessam, não se limitam, não se esquivam, não se emudecem, pelo contrário, falam, proclamam, anunciam, verbalizam e vivem a bênção maravilhosa de terem sido reconciliados com Cristo. E a tese é simples. Se Deus resolveu me reconciliar com Ele, cada um de nós somos reconciliados com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Mérito humano, o que está aqui é a transgressão, que agora foi colocada sobre Jesus. E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele pagou pelos nossos pecados. Nós fomos sarados, curados, perdoados e reconciliados com o nosso Deus e Pai. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Feche os seus olhos. Deus querido e amado, louvado seja o nome do Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor Deus amado. Obrigado pelo ministério da reconciliação. Obrigado porque fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Obrigado, Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo,
por ter vindo a este mundo, para andar aqui na nossa terra, para nos reconciliar com o Pai. Obrigado por ter levado sobre si as nossas transgressões. Obrigado porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu sacrifício naquela cruz do Calvário. Não queremos viver como se o seu sacrifício tivesse sido em vão. Não queremos viver nos reconciliando com o pecado, no lugar de sermos reconciliados com o Senhor. E não queremos nos calar enquanto houver desespero espiritual neste planeta, onde as pessoas se desesperam, buscando toda sorte de religiosidade, de crendice humana, na expectativa de se sentirem pacificados espiritualmente, ainda distantes, ainda afastadas espiritualmente. Somente por meio de Cristo serão reconciliadas com Deus, somente por meio de Cristo terão seus pecados perdoados, somente por meio de Cristo sentirão a paz de Deus que excede em todo entendimento, somente por meio de Cristo sentirão a esperança e a alegria da vida eterna, somente por meio de Cristo desfrutarão da salvação em Jesus. Ó Deus querido, não permita que nos calemos. Usa-nos para que a boa nova da reconciliação somente por Cristo seja compartilhada com todas as pessoas. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, se houver alguém nesta hora cuja vida já tem a marca da reconciliação, mas se afastou dos caminhos do Senhor, vive como se ainda estivesse distante. Eu quero pedir ao Senhor e clamar ao Senhor pela Tua misericórdia. Quero pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe esse coração e essa vida, para que a partir da declaração da Tua palavra, límpida, clara, todo ministério da reconciliação seja novamente aceso no coração, e se volte para Jesus, somente Jesus, como dizia aquele pregador: Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, Pai, e oramos pela bênção da cura sobre a vida da Sunamita, de Dona Lúcia, de Harold de Oliveira, de todo aquele que tem lutado contra uma enfermidade. Lembramos do pastor Valcimei. Ó Deus, de amados e queridos nossos que se encontram hoje, abençoa a vida da Vitória. Pai, nós oramos pelo consolo do Teu Espírito Santo sobre aqueles cujos corações estão enlutados, pedindo a bênção, o bálsamo da paz do Senhor que excede a todo entendimento, Pai. Deus querido, nós oramos pelas nossas famílias e pedimos que haja amor e respeito dentro da nossa casa, que haja paz dentro do nosso lar. Nós oramos, ó Deus, pela vida financeira, pedimos que o Senhor abra as portas, que o Senhor nos dê novas oportunidades, que novas oportunidades sejam conhecidas, sejam abertas, dá-nos discernimento para fugirmos daquilo que vai desagradar ao Senhor, dá-nos a sabedoria para lidarmos com esses assuntos, Pai. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar ao Senhor pela vida da igreja e de todas as igrejas. Também nós queremos entregar as nossas vidas daqueles que fazem aniversário hoje, de vida ou de casamento, ou recentemente, proximamente. Ó Deus, que a Tua bênção repouse sobre cada um deles. Nosso coração está alegre e nós Te agradecemos por essa bênção. Também queremos mais uma vez dizer que todas as vezes que nós oramos e que nós clamamos, por exemplo, para o fim da pandemia, nós já nos apresentamos com orações,
súplicas e ações de graças como a tua palavra nos ensina. Nossas mãos cheias de gratidão. Nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado, porque na hora do Senhor, segundo a vontade do Senhor, a bênção pela qual nós oramos e choramos e clamamos, ela chegará. E se não for da vontade do Senhor, ou não estiver na hora do Senhor, nós seremos invadidos por uma paz extraordinária, como a paz de Jesus, que disse: minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Confiando na tua palavra, firmados no teu evangelho, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és.